Olá, pessoal, bom dia. Bem-vindos ao nosso webinar de integração de sinais analógicos na estrutura IO-Link. Meu nome é Catarina Moura, eu sou engenheira de suporte técnico de campo e estarei com vocês durante esses 30 minutos para o compartilhamento. Bom, então antes de a gente falar como integrar os sinais analógicos na estrutura IO-Link, é importante a gente entender a estrutura de um sensor. Então, o sensor, ele é um dispositivo que detecta uma característica do ambiente e transforma isso em um sinal elétrico. Trazendo isso para o nosso dia a dia, por exemplo, nossos sentidos são os nossos sensores. Então, por exemplo, os nossos olhos são os nossos sensores de visão, que detectam luz. A nossa audição é o som. O sensor nosso de tato detecta a pressão, então quando alguém encosta na gente ou toca na gente. E o nosso olfato e paladar são considerados nossos sensores químicos, que aí a gente sente o gosto e o cheiro. Então, os nossos sentidos enviam a informação para o nosso CLP, que no caso a gente pode considerar como o nosso cérebro, que tem a função de interpretar esse sinal recebido e enviar um comando para os nossos atuadores, que são os nossos braços e pernas. Então, na indústria, isso também não é diferente. Então, o sensor, com a característica do ambiente industrial, envia isso para um controlador de interpretação e envio de um sinal para a realização da atuação. E aí, qual o tipo de que os sensores enviam, então, para o controlador, conhecido como nosso CLP. Então, a gente tem o sinal digital e o sinal analógico. Então, o sinal digital, a gente pode considerar como esses sinais, né, dois estados. Então, on-off, ligado, desligado e 0 e 1. Então, como, por exemplo, de sinal digital, a gente pode considerar então a lâmpada está acesa ou apagada, então ligada ou desligada. E aí a gente tem os nossos sinais analógicos. Então, qual que é a diferença dos sinais analógicos comparado com o sinal digital? Então, o sinal analógico, a gente tem mais opções de estados de saída. Então, a gente tem a variação de intensidade. Então, eu coloquei aqui como exemplo para vocês um sensor de temperatura, e aí eu vou mostrar para vocês como que ele pode fazer essa variação de intensidade. Então, os sinais analógicos, a gente tem tanto o analógico de tensão, que é de 0 a 10 volts, como o analógico de corrente, que é de 4 a 20 amperes. Então, a gente traz isso para a estrutura do sensor. A gente tem aqui nesse exemplo um sensor de menos 100 graus a 500 graus. Então, o nosso 0 volts vai ser o menos 100 e o valor máximo vai ser os 10 volts. Então, a gente tem uma variação aí de 10 volts, né? Uma variação de intensidade. E aí, para a corrente é um pouquinho mais, então é de 4 a 20 miliamperes. Então, o meu meio vai ser os meus 4 e os meus 500 vai ser os meus 20. E aí, então, no caso, eu tenho uma variação de intensidade de 16 mil. Então, tem um pouquinho a mais do que na variação de tensão. E o que isso significa? Então, eu consigo, em vez de ver se tem temperatura ou não tem, na escala de tensão eu consigo ver 10 variações de temperatura e no de corrente 16 variações. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia IO-Link. Então, a tecnologia IO-Link é uma comunicação de ponto a ponto, e essa tecnologia ela tem vantagens sobre o sinal analógico. Então, você pode fazer o monitoramento da variação de intensidade,
mas isso ocorre de uma forma mais eficiente. Então, você não fica restrito àquela variação de 10 ou de 16. E, além disso, você consegue ter os dados de diagnósticos do sensor. Então, o que é importante também a gente lembrar que o IO-Link não é exclusivo da IFM, isso é um consórcio entre grandes empresas, a IFM também está junto nesse consórcio, e atualmente ele conta com mais de 150 membros. Então, não apenas só fabricantes de sensores, então temos fabricantes de atuadores, microchips, CLTs. Então, esse consórcio ele determina um padrão para os sensores. E aí, qual que é a vantagem dessa tecnologia? Então, a primeira vantagem que a gente pode citar é a prova de manipulação. Então, os sensores, eles possuem botões de operação e esses botões eles podem ser bloqueados, tanto fisicamente quanto via software. Então, você pode bloquear o manuseio para não permitir a alteração dos valores de alcance. Então, a segunda vantagem que a gente pode considerar é a sem perda de valores de medição. Então, hoje, os sinais analógicos são digitalizados através de um conversor e são escalonados para o PLC. Então, isso leva a imprecisões do valor atual de medição nessa conversão, né? Então, com o IO-Link, os valores de medições são enviados digitalmente para o CLP. Por isso que o valor transmitido corresponde exatamente ao valor medido. Então, com isso, você não tem perdas. Então, a terceira vantagem que a gente pode citar aqui é a troca simples do sensor. Então, o mestre IO-Link que a gente apresentou nas semanas anteriores, e também temos um aqui hoje, como vocês podem ver, ele armazena todos os parâmetros dos sensores conectados. Então, eu conectei ao sensor, eu consigo armazenar quais são os limites que eu determinei para este sensor. Então, se eu precisar fazer uma substituição, os parâmetros do sensor anterior, né, que eu tinha, eles são automaticamente inseridos nesse novo sensor. Então, se eu tenho esse modelo de sensor na minha fábrica, né, eu utilizo ele numa porta IO-Link, ele para de funcionar, né? E aí eu fiz a substituição por um mesmo modelo, eu vou plugar um novo sensor nessa porta e aí automaticamente já descarrega os valores. Então, eu não preciso ficar preocupado com qual o valor que eu determinei como mínimo, qual como máximo, o que eu determinei de parâmetros. Então, também a gente pode citar como vantagens vários valores de medição. Então, a gente tem, por exemplo, sensores que possuem 2, 3 medições num modelo de sensor só. Então, a gente vai citar aqui como exemplo um sensor que a gente tem de fluxo, que também mede temperatura. E aí, quando você utiliza a medição analógica, você tem acesso apenas um dos dados de processo. Então, você tem acesso ao fluxo ou à temperatura. Então, você consegue fazer o monitoramento de uma variável por vez. Quando você utiliza o IO-Link, você faz um desbloqueio do potencial desse sensor. Então, você consegue analisar tanto o fluxo quanto a temperatura ao mesmo tempo. Então, a quinta vantagem que a gente pode citar também é a parte de identificação. Então, os sensores IO-Link são identificados por Vendor e Device ID, assegurando que o usuário, quando for fazer a reposição de peças, ele tem a reposição de peças originais. E aí, como última vantagem aqui que a gente cita, né? Aqui também não foi colocada a parte de detecção de ruptura de cabeamento, tá? Que também é uma vantagem. Então, das vantagens citadas aqui, a última é a resistência à interferência. Então, o IO-Link ele é baseado no sinal de 24. Então, ele fica sensível e influente a interferências externas. Então, os cabos, eles são M12 padrão, tá? Da tecnologia. Então, esses cabos, eles
por ser um padrão e já também trabalhar com o sinal de 24, não é necessário cabos blindados na aplicação. E aí também a gente pode citar como vantagem os dados cíclicos e os dados acíclicos. Então, os dados cíclicos têm um ciclo de envio das informações. Então, são as informações de processo, tanto de temperatura, pressão, nível, vibração e entre outros. Então, todos os dados de processos cíclicos. E também temos os dados acíclicos, que são os dados de diagnóstico e análise do sensor. Então, por exemplo, fabricante, número de série, se eu quero mandar para o sistema ERP para fazer requisição de compra, eu já consigo. Então, eu consigo fazer um monitoramento da vida útil do meu sensor através do tempo de vida e relatório de falhas. Então, eu consigo fazer, além do monitoramento de processo, um monitoramento do sensor. Então, um diagnóstico da vida útil do meu sensor. Então, aqui é como fica a nossa arquitetura, né? Então, a gente tem dois exemplos de arquitetura. Então, a gente tem uma com os cabeamentos ASI e a arquitetura que a gente tem usado aqui ao longo dessas semanas. Então, o nosso mestre IO-Link, né? Algumas das nossas apresentações a gente usou o CLP e algumas a gente enviou os dados diretamente para o nosso computador e os nossos sensores conectados. Então, sabendo o que são os sinais digitais, os sinais analógicos, os sinais IO-Link, né? Como que eu faço para utilizar o sinal IO-Link no meu processo? Então, digamos que hoje eu só tenho um sensor analógico e eu queria ter mais dados do sensor, eu queria fazer um diagnóstico desse meu sensor. Então, como que eu faço isso? A IFM possui conversores. Então, a gente tem os conversores de entrada, que são os conversores que recebem o sinal de 4 a 20 e transforma isso em IO-Link. E a gente tem os conversores de saída. Então, são os IO-Link que transforma isso em sinal de 4 a 20. Então, os de entrada a gente pode conectar, por exemplo, esse sensor de temperatura, eu estou utilizando ele com a saída analógica, conectando ele aqui no meu mestre. E aqui, ó, ele está fazendo a conversão. Eu já vou mostrar isso para vocês na prática. E aqui o meu de saída. Então, se eu quiser conectar algum dispositivo que tenha a entrada de 4 a 20 ou de 0 a 10, eu consigo conectar no mestre sem nenhuma restrição. Então, eu tenho esses dois modelos de conversores. Então, eu vou mostrar para vocês na prática como isso ocorre, tá? Eu vou abrir aqui o meu software, o LR Device. Então, eu estou buscando o meu equipamento, no caso, o meu mestre. A única coisa que eu já fiz, então, nesse caso, tá, foi a configuração do endereço de IP do meu computador. Então, ele já encontrou aqui o meu mestre. E eu vou clicar nele para visualizar as portas. Então, lembrando que o meu mestre ele possui 8 portas. Então, ele já mostrou aqui quais portas estão com o dispositivo. Então, ele colocou aqui o DP2200 e o DP1223. Então, só para a gente voltar aqui na nossa apresentação, para eu mostrar também para vocês. Então, o DP2200 é de 4 a 20 em IO-Link, o DP1222 ele é de 0 a 10 em IO-Link. E aí, no caso, o 1213 ele vai ser de IO-Link para 4 a 20 e o 1223 de IO-Link para 0 a 10. Então, aqui eu já tenho uma ideia de cada um dos meus modelos, tá?
E aí, você também pode utilizá-lo como um display, tá? Você deixar ele mais longe do sensor, caso o sensor fique instalado em um ponto inacessível, então você pode estar utilizando ele também como display para visualização. E aí, no caso, você tem a opção de estar configurando ele para visualizar o valor que está aparecendo diretamente no sensor ou o valor de corrente, que é nesse caso, tá? Então, eu vou clicar nele aqui. E aí, como que eu deixei o meu sensor parametrizado? Então, eu deixei meu sensor parametrizado de 20 graus Celsius a 30 graus Celsius. E aí, eu pedi para ativar a minha saída quando tiver em 11 mA. Então, eu vou olhar aqui no meu cockpit para vocês também conseguirem visualizar. Então, como está em 11,36, a minha saída está ativada. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a variação com uma temperatura um pouco mais fria e também um pouco mais quente. Então, aqui eu abaixei o meu sensor, então ele está no mínimo lá de corrente que ele consegue verificar. Ao tirar ele da água fria, ele vai aumentando aos poucos. Deixa eu só. Então, aí eu vou atingir aqui o meu mínimo, né? Que é os meus 20. Então, ele começa a mostrar. Então, quando ele chegar em 11, ele vai ativar a minha saída. Eu vou pegar aqui um copo com água quente para mostrar para vocês. Não está mais tão quente assim, mas acredito que vai ajudar. Opa, tá quente. Então, ele mostrou aqui o valor máximo e ele continua medindo. E aí, quando chegou em 11, ele ativou a minha saída. Então, o modelo DP2200, ele nos auxilia nesse ponto. Então, meu sensor está mandando os dados em 4:20 e eu estou convertendo isso em IO-Link para ter maiores dados. E aí, no caso, também eu tenho o meu de saída. Então, eu vou ligar aqui meu multímetro para mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho meus 24 volts de entrada. E aí, eu posso ter de 0 a 10 ou de 4 a 20 na minha saída. Então, eu venho aqui, realizo a medição. E aí ele consegue mostrar quanto está chegando de saída nesse exato momento. Então, com relação aos nossos conversores, é isso. E aí a EFM também tem novidades para esse ano, né? Foram lançados nesse ano, então, os nossos módulos multiportas. Deixa eu aumentar aqui para vocês visualizarem melhor. Então, os nossos módulos multiportas, eles podem ser usados como entrada e saída digital. Então, em vez da gente ter apenas um módulo como entrada ou um módulo como saída, como a gente tinha anteriormente, a gente utiliza um módulo só como entrada e saída digital. E agora também a gente tem a opção de módulos com entrada analógica. Então, eu vou ter a entrada e saída digital e, além disso, a minha entrada analógica. Então, no caso, esses módulos irão auxiliar, então eu vou precisar desse carinha aqui para fazer a substituição, do DP2200, por exemplo. Então, falando um pouquinho mais da nossa linha, o que diferencia uma para a outra, né? Então, a primeira que a gente consegue ver aqui é a nossa linha Performance Line, o AL2605. Então, esse modelo, ele vai suportar
2 amperes por porta. Então, eu posso conectar aqui por porta até 2 amperes. A corrente máxima que vai circular dentro desse módulo completo é de 16, então eu posso conectar 2 amperes em cada porta, totalizando 16. E aí ele vai funcionar como entrada e saída digital e entrada analógica também. Então, entrada analógica de 4 a 20 ou de 0 a 10 volts. E também o que diferencia ele dos outros modelos é que o cabo de alimentação, os pinos internamente, são padronizados com um padrão de indústria automobilística, a gente fala que é um código L de alimentação do sensor, mas o cabo continua sendo o M12 padrão. Então, a gente parte aqui para as outras linhas. Então, essas linhas aqui que estão em laranja, então, são os nossos módulos IP67, e aqui são os nossos módulos IP69K, então, os módulos mais específicos para a indústria de alimentos, indústrias que precisam de processos mais robustos, então, então, assim, os testes de IP69K da IFM são jatos de 80 bar de pressão numa temperatura de 100 graus, tá? Então, são testes muito robustos, então nossos masters aguentam o processo de limpeza SIP, ele aguenta o processo mais robusto. E os IP67, eles aguentam jatos de água, mas não de uma forma, ele aguentam água, né? Então, o teste é de submersão em água numa profundidade de 1 metro dentro de 1 hora, só que ele não aguenta o processo mais robusto, então, o processo SIP. Então, a gente tem as aplicações padrões e as aplicações IP69K. E aí, o que diferencia essa linha Standardline, né? Então, vou aqui linkar uma com a outra para facilitar também as informações. Então, o AL1325, ele vai ter a mesma estrutura do AL2225. Então, qual que é essa estrutura? Ele é um módulo entrada e saída digital. Esse não vai ter o analógico. E aí, a corrente, elas são divididas em A e B. Então, aqui, nas minhas 4 portas, eu tenho A, e aqui eu teria minha outra, a parte de comunicação. Então, dentro desses 4, eu posso ter 1,8 de corrente em uma porta ou distribuído entre as 4 portas. E a mesma coisa aqui. Então, tem 1,8 a cada 4 portas, o meu master vai suportar 3,6 amperes. E aí, o AL1321, eu posso fazer um link com o AL2221, lembrando que a diferença entre eles, que esse vai ser IP67 e esse daqui IP69K. E aí, com base na estrutura elétrica dele, esse daqui, ele pode ser usado 1 ampere no total ou 1 apenas em uma porta. Tá? Então, esses são os nossos novos módulos que foram disponibilizados nesse ano. Bom, com relação à apresentação, é isso que eu queria mostrar para vocês. Então, a gente tem várias formas de fazer a integração desses sinais de forma simples, como vocês podem ver. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat para a gente finalizar posteriormente. Bom, se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou à disposição. Vou aguardar aqui uns 2 minutos até a gente finalizar, então vou aguardar ver se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida.